Prazer estar falando contigo nesse pré-jogo. Então, claro, né, qual é a expectativa que está para essa estreia na divisão de acesso? Pelotas precisando desse acesso, né? A torcida já angustiada, querendo voltar à elite do futebol gaúcho. Então, como é que está a expectativa tua, da comissão, dos jogadores, para essa estreia muito difícil contra o Santa Cruz lá nos Plátanos? Boa tarde. Bom, como o torcedor também tem expectativa, nós também estamos muito ansiosos. E, na verdade, eu sempre gostaria já que tivesse começado. Por outro lado, queria que tivesse mais um tempinho, né? Porque a gente ainda não estamos coeso, encaixado, acho que faltam algumas coisas ainda, tem algumas peças chegando. Chegaram algumas peças agora semana passada e tem mais para chegar. Talvez um tempinho maior seria importante. Mas nós temos a estreia, está marcada a estreia. Então, dentro daquilo que nós hoje temos liberado, de jogador que tem condições de jogo, acredito assim que eu vou fazer um grande jogo, porque eu brinco com o jogador assim, como é bom o futebol se não tivesse jogo, né? Porque o jogo é a cobrança maior, ali eu tenho que ter resultado, não tem outro objetivo. Jogou bem, jogou mal, talvez não importe muito, mas o resultado é importante, o resultado de campo é importantíssimo. Então, eu vejo assim aqui com expectativa e sempre positivas, porque eu acredito muito no trabalho, acredito muito naquilo que nós fizemos até agora, aquilo que nós demonstramos nos jogos treinos, que talvez não se repita a mesma equipe, então isso também é uma dificuldade muito grande. Nós sabemos que a equipe não tem encaixe também nos jogadores, que nós estamos mudando muito eles, por motivo de lesão, motivo de documentação, por experiência. Então, talvez entrar uma equipe que nunca iniciou uma competição amistosa. Então, essa é a preocupação minha. Mas, por outro lado, eu sei que a seriedade dos atletas vai levar com que a gente faça um grande jogo e uma grande estreia diante do, quem sabe, o maior investimento da divisão de acesso. O time que vai colocar em campo contra o Santa Cruz, Leocir, como é que está a condição física deles e entrosamento? É um entrosamento ainda não chega, por exemplo, 60%, ou se considera um bom entrosamento? Eu acredito que falta bastante. Só que daí vamos colocar na qualidade dos atletas. Tem qualidade, alguns atletas têm muita qualidade, e também o querer. Às vezes, se o jogador não quiser, se o jogador não está embutido, não está inserido no contexto, ele pode ficar 6 meses aqui e nunca vai dar o encaixe. Nós temos um ambiente muito saudável. Uma coisa que eu vou falar para vocês, talvez nos últimos anos foi o melhor ambiente que eu peguei em termos de atletas. Muito bom. Todo mundo recíproco, a crítica, recíproco, a receber informações, a cobrança, não só da parte da comissão técnica, mas também dos jogadores para a comissão técnica. Então, isso é importante. Essa lealdade, deixar a vaidade de lado, que eu acho que é fundamental. Nós somos um grupo, ganha todo mundo. Então, isso tem uma cobrança muito boa internamente. Não só de comissão técnica, de direção, mas também dos jogadores, entre eles e com a comissão técnica. Isso é muito importante. Para mim, eu acho que é um fator muito preponderante para que a gente possa ter êxito e sucesso nessa campanha. Não, pode falar. Eu conversei com o Daniel Franco, treinador do Santa Cruz, e ele disse que não conseguiu estudar o Pelotas, que vai estudar o Pelotas durante o jogo, porque ele não tinha acesso às imagens, aos vídeos. Que existe até uma cor de cavaleiros para passar os vídeos de um para o outro, não sabia disso aí. Tu conseguiu recuperar alguma coisa do Santa Cruz? O que tu espera dessa equipe? Se é uma vantagem do Pelotas que o Santa Cruz não conhece tão bem? Bom, o Daniel Franco, eu gosto dele particularmente, fiz a curso da CBF com ele. Eu sempre brincava, não só com ele, mas com outros treinadores gaúchos que estavam lá na licença A. Eu falei, agora quando vamos jogar contra, não vai ter, ninguém vai ganhar, porque agora todo mundo sabe as mesmas coisas, né? E cada um tem a sua visão de jogo, tem a sua plataforma, a sua ideia de jogo. O Daniel tem a sua ideia, que é o jogo mais apoiado, que é o jogo mais construído. Eu tenho outras ideias, então eu conhecendo o Daniel e conhecendo a maioria dos atletas, talvez eles tenham um pouco mais de dificuldade em
estudar a nossa equipe, porque são jogadores oriundos de outros estados. A maioria que está ali, quase todos, a gente sabe como joga, como é a sua característica. E a gente sabe que o Daniel joga no apoiado, vai ter velocidade, 5 extremos, Sapeca, Pablo, são 2 jogadores de velocidade. Talvez jogue com o Edu Gol na frente, por exemplo, que é um cara que é mais posicional, um cara grandão, um cara que vai proteger. Se não jogar ele, será o Pepeto também. Aí muda a característica, daí sim vai ser 3 jogadores de velocidade. Então assim, a gente conhece mais ou menos como é que funciona. 2 jogadores, 2 meia, provavelmente jogam com 2 meia, um volante fixo e 2 meias. E 2 meias, um posicional, outro de movimentação, que o Cris Marques teve por aqui. Então assim, a gente sabe, se eu posso falar de todos os jogadores, um por um, já porque eu tenho na minha cabeça. Se eu não preciso nem pegar o papel, eu sei quem vai jogar o time deles. Eles talvez tenham um pouquinho mais de dificuldade nesse sentido, porque eles não sabem quem vai estar presente ou não. Tem uma ideia, lógico, tem uma ideia, mas talvez todos os jogadores não. Eu posso falar o nome de um por um para vocês aqui da escalação. Pode ser que mude um ou outro jogador, mas a tendência é que sejam esses jogadores. Então nós estudamos como é que ele joga uma plataforma, porque a gente não sabe. Esse acordo de cavalheiro, que como nós não passamos imagem para eles, o sindicato não passou, outros times não passaram, também não passam para a gente. Então, são coisas que a gente guarda um pouco de segredo, que eu também acho que segredo, quem vive do futebol sabe que o segredo, aqui não tem o Messi, por exemplo, não tem o Ronaldinho Gaúcho, que fazem a diferença. Só tem que ter um cuidado específico com as características que certos jogadores têm, e que vão continuar fazendo aquilo que faziam sempre em outros clubes. Então isso nós temos consciência e já passamos para os atletas alguma coisa em vídeos e também visual, para que eles pudessem observar contra quem vai jogar. Leocir, tudo bem? Uma boa tarde, prazer em falar com o amigo. Bom, a gente viu, né, que tu teve 4 jogos, treinos no caso, né? E algo bem interessante para falar. Pelotas não perdeu nenhum desses jogos, né? Teve atuações boas, tudo mais. Primeiro aquele jogo contra o Monson de empate, né? Depois aqui contra o Cia Pérez, uma vitória por 2-1. Depois a vitória lá em Eldorado, né? Contra os meninos do Grêmio, enfim. E o empate com uma equipe já mais cascuda, que é o Noia, né, professor? Eu te pergunto, o quão foi importante essa sequência de jogos treinos, amistosos, enfim, que tu não teve nenhuma derrota, né? Teve essas 2 vitórias, esses 2 empates. O quão isso foi importante, chegou dentro do vestiário para essa preparação para domingo, professor? Que pergunta boa e que satisfação a gente não tenha perdido. Passamos até perto de perder às vezes o jogo, lance e tal, mas eu acho que nos primeiros 2 amistosos a gente nem estava preparado e estavam mais na parte física do que a parte tática. Depois veio a parte mais tática contra equipes também mais reestruturadas, né? O Monson também está se reestruturando, o sindicato a gente sabe que são atletas que estão vindo ali, às vezes um se emprega, outros não se empregam, inclusive um está empregado aqui com a gente, e antes de jogar com a gente tinha 6 que fossem empregados lá no Grêmio Bagé, então também uma equipe também que não tem aquelas estruturações de padrão, né? Agora contra o Grêmio já tinha um padrão, e nos impuseram uma dificuldade muito grande que nós talvez não vamos encontrar durante a competição, que é um jogador futebol muito apoiado e muito rápido. Gramado também permitiu também que se exercesse aí. Então nós enfrentamos uma adversidade talvez ali diferente do que vão enfrentar no acesso. E a bola aérea dele também não era tão boa. Mas dentro de campo nos fez nos adaptar muito rápido. E os atletas, então é isso, aonde quero chegar, que os atletas conseguiram assimilar em 10, 15 minutos, assimilar isso. 2 vezes que eu falei com eles e tal, gente, se nós demorar um pouco a bola no pé, o pé de pressão deles é muito grande, porque todos ali também estão para um clivo, né? Sub-20, sub-19, ou tu vai para frente ou para ali. Ou dar sequência à tua carreira ou não. Então eles também exerceram uma pressão muito grande, o pé de pressão deles foi muito grande, e nós perdemos alguns lances justamente porque nós demoramos. Então a tomar a decisão nossa, a partir dali começou a tomar a decisão mais rápido. Então também para nós isso foi muito bom, porque quando vamos pegar um time mais lento, a gente vai ter mais tempo de pensar.
Contra o Noia, não levar gol. Não levamos gol contra o Grêmio, não levamos gol contra o Noia. E nós viajamos no dia, tudo aí pesa, porque viajamos no dia, chegamos lá, nem preleção fiz. Porque também assim, não adianta, preleção não ganha jogo, para mim começar. Eu tenho trabalho durante a semana, e durante a semana eu explico para o jogador como nós vamos jogar e que maneira que nós vamos enfrentar o time adversário. Então, eu não vou fazer a preleção para ganhar jogo. Não vai fazer. Ninguém ganha. Ali no quadro, os bonecos ali se movimentam muito fácil, e é fácil de jogar. Eu quero ver quando tem um adversário contra. Então, conseguimos assimilar muito bem isso. A adaptação foi muito rápida, em termos de gramado, em termos de adversários. Já o Noia já tem um time também bastante apoiado, mas um pouco mais lento. Talvez facilitou um pouquinho a nossa marcação, e nós tivemos um primeiro tempo muito bom. O segundo também, acho que talvez melhor que o primeiro, que ajustamos algumas coisas. Talvez adiantar um jogador, ou retardar um jogador, ou atrasar o jogador, desculpa, às vezes ajusta a equipe. E foi o que aconteceu lá contra o Noia. Primeiro tempo começamos bem, depois os últimos 20 minutos, antes de acabar o primeiro tempo, eles começaram a dominar o meio de campo. Aí quando eu adiantei o Christian, e aí acabou a função deles, que eles tinham um volante jogando a mais. Então sempre tinha aí, quando eu marquei esse volante, não tinha iniciação de jogada, e aí automaticamente o segundo tempo ficou muito mais envolvido para o nosso time do que para eles. Então, mesmo com a viagem, mesmo com o jogo cansado e trabalhando, nós fizemos um grande jogo e não tomamos gol. Eu acho que isso é fundamental. Divisão de acesso, a primeira coisa, não tomar gol. Até pegando um pouco sobre isso, professor, essa solidez defensiva, né, que o Pelotas teve nesses jogos treinos, né, sofreu aí 2 gols em 4 jogos treinos, né, que foi ali para o sindicato e também para a equipe do Monção. Quão importante também é chegar nessa estreia tendo essa solidez defensiva, pegando já essa equipe forte, né, de investimento que é a equipe de Santa Cruz, né, como o Play falou. Então, quão importante também é chegar já com um bom reforço também na zaga, que é o Everton, né, que faz uma diferença para o elenco. Então, o quão importante tu vê sendo esses jogos treinos defensivamente para a equipe do Pelotas? Bom, quem me conhece já sabe como eu gosto de jogar. Então, para mim, assim, eu gosto de jogar para frente, eu gosto de jogar, ser agressivo e jogar. Acho que isso é fundamental. E eu sempre falo para o jogador assim, a divisão de acesso às vezes não é jogado. Um jargão que a gente usa assim, a divisão de acesso não é jogada. Às vezes é truncado, às vezes é bola aérea, as coisas. Mas eu não vou perder isso aqui, mas o não tomar gol é fundamental. Não tomar gol, você tem que estar muito próximo da vitória. Se tu não tomou gol, você vai no mínimo empatar. E se hoje fala assim, o empate, se os caras quiserem negociar o empate com o Santa Cruz hoje, eu negocio com eles. Empatou, não precisa nem jogar. Perfeito. Porque hoje, na situação que está o Santa Cruz e o Pelotas, está um abismo. Mas eu não quero assustar ninguém, não quero assustar o torcedor. Só que é o seguinte, nós vamos jogar. Nós vamos lá para propor jogo. Nós vamos lá ser um time organizado taticamente, que eu acho que isso é fundamental. Organizado taticamente, a gente pode sim superar o adversário e as adversidades que vão acontecer durante a partida. Aproveitando essa tua resposta, Leocir, a Série A2, o importante é classificar. A próxima fase, claro, fazer um bom campeonato, mas classificar. A regularidade que é fundamental. Então, empatar fora e vencer em casa é um dos objetivos que o Pelotas tem, não perder. Mas, como o Fábio falou, empate fora de casa contra o Santa Cruz ou o decorrer do campeonato é fundamental o Pelotas, é somar pontos. Né? Eu acho assim, que essa tua leitura é ideal. Somar fora e vencer em casa. Mas tem jogos que às vezes não precisa nem vencer em casa. Você deixar o adversário também. Nossa, esse é o segundo jogo nosso que, de acordo com o resultado, e aí casa com o primeiro resultado. O primeiro resultado é fundamental. Tendo o resultado do empate lá, o empate com o Santa Maria em casa, não vou dizer que eles vão empatar, mas assim, é um resultado bom, porque Santa Maria, pelo investimento, também é outro time que vai ganhar dos outros clubes. Vai ganhar. Então, para nós, o importante é não perder para esses times, e sim ganhar, talvez, de times que têm o melhor o investimento igual ou menor que o Pelotas. Então, assim, isso é importante. Não deixar esses times disparar, porque se disparar esses times aí fica mais difícil depois de buscar. E a classificação? Eu classifiquei primeiro, perfeito, é o que eu quero.
Eu quero acabar o primeiro turno, o segundo turno, a primeira fase invicto. Perfeito, é o ideal e é aquilo que nós buscamos. Não tomar gol e ganhar todos os jogos, empatar fora e ganhar em casa. Mas o mais importante é classificar. Primeira coisa, nós temos que classificar. Buscar uma classificação. Buscando a classificação, depois, se tiver mais jogos, nós precisamos buscar um posicionamento melhor dentro da classificação. Mas, primeiramente, é buscar a classificação, porque depois é outra competição. Mata-mata, você sabe disso. Pelotas, Santa Cruz, foram líderes, quase disputando o último jogo, ali, quem vai ser líder. Pelotas, infelizmente, perdeu lá e deixou o Santa Cruz ser o líder. Noutra chave também, outros clubes estavam líderes, foram líder e não chegaram. Chegaram os 2 quartos colocados. A Avenida, que não era para ter classificado, né? Você sabe toda a história, nem era para ser classificado, subiu a primeira divisão e permaneceu na primeira divisão. Então, o mais importante é classificar. Classificou, tu tem a possibilidade de ser campeão ou de subir. Se tu não classificar, essa possibilidade já morreu. Então, primeira coisa é classificar. Primeiro classificar. Classificou, depois vamos ver aonde nós podemos chegar, até onde podemos chegar. Leocir, nessa semana eu te perguntei sobre os jogadores lesionados, né? Preciso perguntar de novo como é que está a situação do Roberto, do Tai, do Santos Escobar. Tem mais alguém fora? E a situação do Monge também. Ele está fora do jogo, tem alguma chance de jogar? Olha, até o final da tarde de hoje tem essas possibilidades. Tem 2 jogadores ainda não tem condições de atuar. E eu até nem vou falar dos jogadores que estão lesionados, até para deixar o Daniel um pouquinho por conta da orelha. Quem vai jogar, eu sei, tenho desde o início da semana, talvez uma mudança ou outra por essas lesões, por documentação também, vai ter alguma alteração. Mas eu sou franco em dizer assim, eu tenho lá um exemplo, tenho o Ronaldinho Gaúcho no meu time, mas ele está machucado, eu nem olho para ele. Porque ele machucado não vai me resolver nada. Então eu olho para aqueles jogadores que estão inteiros, aqueles jogadores que possam sim me representar dentro do campo. Então, prioridade é focar nesses jogadores que estão inteiros, aqueles que podem jogar. Aqueles que não podem jogar, daqui a uma semana pode jogar, daqui a 2 semanas pode jogar, esse só vai me resolver o problema lá na frente. Então o meu problema agora é o Santa Cruz. Eu tenho que enfrentar o Santa Cruz. Então eu tenho que deslumbrar o meu time com aqueles jogadores que estão à disposição, tanto fisicamente como do mental. Então, esse é o meu objetivo, é focar naqueles jogadores que vão poder atuar. Leocir, dando uma olhada no teu elenco, né, eu te pergunto, ainda quais são os setores que na tua avaliação o Pelotas precisa reforçar para agregar ainda mais o elenco? Ou tu acha que o elenco ainda já é o suficiente para poder iniciar a disputa? Bom, se me pedirem para mim hoje, quantos jogadores tu quer ter? Eu quero ter mais um volante, e principalmente um primeiro volante, acho que falta. Se perguntar assim, se faltar um segundo volante, também mais um segundo volante, também mais um volante hoje, primeiro volante, um lateral direito. Nós temos um guri aí que também demonstrou muita capacidade, porém não tem experiência e ele vai durante o campeonato, vai atuar alguns jogos e vou dizer assim, ele vai dar uma surpresa, quem sabe boa. Não sei como é que vai ser a personalidade dele no campo, por isso que eu não posso jogar a responsabilidade nele. Tá? Mais o atacante, eu acho que isso é importante porque o atacante troca muito e eles andam muito em campo, muita velocidade, a lesão é provável, muito provável que aconteça. Então, seria assim, 3 jogadores assim, que sejam pontuais hoje. Mas 2 já estamos... Assim, um já está certo, na segunda-feira vai ser anunciado. Só se acontecer alguma coisa no meio do caminho, né? O cara está viajando e para no meio do caminho, né? Série A? Série A. Agora são jogadores pontuais, né? Então, estou acertando com 2 caras da Série A, porém, um não me deu a resposta, ficou deu a resposta hoje. Hoje é o dia que ele falou assim, eu vou dar até sexta-feira, quem sabe lá, até segunda-feira, vai esperando, né? Sim. Que a gente não tem esse poder até financeiro. Não, eu te dou tanto mais, aí tu vem. Não temos essa barganha, então assim, nós temos que deixar o jogador decidir por querer vir, que eu acho que isso é fundamental. Não adianta eu pagar o dobro se ele não quer.